Vamos cantar o hino 63 de Inário Verde. Oh, Jerusalém, Jesus louvor, cantarei. Salvador. E quero te pedir que o Senhor esteja com o nosso culto, de modo que o nosso culto seja um culto transformador e que possam, Pai, atrair pessoas e possam se dirigir a Ti, Pai. Tudo isso, Pai, pedimos em nome de Jesus. Pai, não somos nada diante de Ti. Pela Sua misericórdia, pedimos que o Senhor cada vez mais fortifica-nos os nossos corações, de modo que nós possamos, Pai, buscar a Ti corretamente segundo a Sua vontade. Pai, queremos Te pedir que o Senhor esteja com o nosso culto, de modo que o nosso culto seja, Pai, um culto abençoado, um culto que vem a adorar e glorificar, Pai, e tudo isso, Pai, seja honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 281 do cantor cristão. Depois vamos sentar. Hino 281. Jesus, a mim, na cruz.
está a chegar o tempo de testemunho, onde vamos convidar somente os membros a darem testemunho as maravilhas que Deus fez no meio dos seus filhos. Como eu já estou aqui em frente do microfone, acho que está para outras pessoas, mas eu queria também narrar uma grande resposta à oração que aconteceu na última semana, enquanto nós estávamos ainda na África do Sul. Quando nós estamos na África do Sul, estamos a viver num pequeno flat, num quintal que tem mais 6 famílias vivendo ali. Muitos deles são cristãos. Também vivendo naquele mesmo quintal é um casal aposentado. A mulher, a esposa, era antigamente um membro das igrejas neopentecostais, adorando saúde, adorando prosperidade e estas coisas. Depois casou-se com um homem de fé reformada e juntos eles tinham um ministério por alguns anos em que eles estavam a espalhar literatura e especialmente material audiovisual, especialmente na época antes da internet, para as pessoas que queriam aproveitar da pregação e ensinamento excelente da fé reformada. Mas um dia, quando eles estavam a regressar de uma grande conferência onde eles estavam a gravar todas as mensagens para disponibilizar por meio das outras pessoas, por meio de CDs, eles tinham um grande desastre no seu carro, que saiu da estrada e virou-se várias vezes. E graças a Deus, embora perderam muito equipamento deles, a vida dessas 2 pessoas foram poupadas. Mas pouco tempo depois disso, esta mulher entrou numa fase de grande paranoia. Ele tinha medo de tudo. Entrou na sua casa e recusou sair mais, por qualquer motivo. Ela estava sempre lá, até desistiu de assistir os cultos na igreja. Quando alguém queria chegar para animar e encorajar ela fugiu para seu quarto e fechou a porta e recusou sair. Nunca mais vimos ela andando fora da casa. Não saiu de casa por qualquer motivo. Por causa desta grande paranoia que ela tinha, que também foi ligado com também uma grande depressão. Sentiu que ela foi uma pessoa totalmente reprovada e não queria falar com ninguém, ver ninguém. Várias vezes, ao longo dos anos, minha esposa e eu estávamos a tentar chegar lá para falar com ela, para animar ela e encorajar e admoestar ela. Sem efeito, porque ela absolutamente, quando estava nos ver, atravessando a estrada, aquele quintal, ela fugiu, fechou a porta, recusou sair. Não havia maneira para ninguém ajudar ela. Então chegou ao ponto, em 1 de janeiro de 2021, que a senhora e eu pensávamos, temos que orar para esta mulher. Outra vez, orar sem cessar, até que Deus está a dar uma resposta para ela, ou morrer. Nós orando a favor desta mulher. Por alguns anos oramos e finalmente, depois de 3 anos, no ano de 2024, no ano passado, de repente coisas mudaram. E quando nós chegamos lá, entramos ela com uma atitude muito diferente. Estava fora de casa, ainda não queria sair do carro para qualquer sítio, mas saiu da casa e começou a falar com outras pessoas. E essa depressão acabou. E nós demos graças a Deus por essa grande mudança, mas notamos uma coisa que nos preocupava. Agora ele tinha um tipo de mania, onde ela só estava a pensar sobre uma coisa que deu ela muita alegria. E este assunto não tinha sentido. Os produtos dentro da nossa comida ou são do lado básico ou no lado ácido. E temos que ter muito cuidado para não comer nada que tem ácido lá dentro. E ela sabia muita coisa que tinha ácido. Então ela estava um grande evangelista de uma pessoa na internet que estava a semear essas ideias na sua cabeça.
E nós vimos que ainda, embora este tempo de depressão e medo e paranoia já passou, graças a Deus, já estava a orientar-se agora para uma coisa muito longe de Cristo, uma coisa que não tinha nenhum sentido. Continuamos a orar de novo, que Deus pode dar ela um interesse igual nas coisas de Deus, e não essas coisas que não têm sentido. E quando nós chegamos lá, esta última vez, 4 meses atrás, encontramos ela com outra nova preocupação, que foi pão. Sempre falava sobre pão, como está a fazer pão. E nós orávamos, oh Deus, por favor, dê esta mulher aquela mesma liberdade de paranoia e depressão que o Senhor já deu, mas deu esta mulher, esta mania, esta algazara e este entusiasmo para com Jesus Cristo. E na última semana, outra vez orando, trago esses cartões para mostrar, não é uma mentira. Estamos a orar a favor dessa mulher, sem cessar. Todas essas 3 folhas são para ela, para Deus fazer alguma coisa. E continuamos a orar. E uma semana antes de nós sairmos, minha esposa estava a falar com ele sobre uma seita, quase uma seita, em que sua família, quando ela era jovem, estava a participar. E como Deus, no fim, livrou eles desta seita. E foi uma grande libertação. E quando ela estava a falar com esta mulher, ela lembrava uma gravação que eles tinham feita, ou não baixaram da internet, sobre pessoas que foram vítimas de seitas. E ela, pela primeira vez, porque não estava a abrir a Bíblia, não estava a chegar na igreja, ela ligou esta mensagem, uma série de mensagens de Justin Peters, alguém que trabalha com John MacArthur. Por muitos anos era membro da igreja de John MacArthur. Uma coisa excelente, falando sobre neopentecostalismo, sendo uma seita, aquela mesma igreja que ela participava por tantos anos antes de casar-se com este homem. E ouvindo estas mensagens, Deus tocou o coração dela. E ela reconheceu que desde aquela época na sua vida até aquele momento, ela estava sempre com uma amargura dentro do seu coração contra Deus. Por causa da decepção que ela tinha sofrido por tantos anos fazendo parte deste grupo. E pela primeira vez ela começou a orar a Deus. Confessou este grande desgosto que ela estava guardando no seu coração ao longo de todos estes anos. E Deus tirou esta amargura e esta tristeza e este sentimento de ser escandalizado por causa de Deus não tratando ela de forma correta. E ela encheu-se com um gozo, um amor para com Jesus Cristo. E não consegue parar de falar sobre isso na última semana que estávamos lá. Ela estava a falar sobre esta grande mudança. Exatamente o que estávamos a orar. Primeiro para Deus tirar esta depressão dela e esta paranoia dela. E depois vendo que está colocado agora uma mania, que também não é própria, orando para Deus transferir esta mania para seu Filho Jesus Cristo. Eu só queria dizer que nós não podemos pensar que as coisas são difíceis demais para Deus. Eu confesso, eu não tinha confiança. Estou a orar sem fé, talvez, porque eu não sabia o que Deus ia fazer com esta mulher. Mas a coisa importante é de, pelo menos, mostrar a mínima fé que diz, eu não vou parar de pedir. Não vou parar de pedir. Eu posso morrer pedindo, mas este assunto não vou parar de pedir. E Deus, como ele disse em Lucas capítulo 18, Deus pode responder, até quando nós próprios não temos esperança. Antes de nós chamarmos o nosso irmão para orar, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses,
4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Este é o momento em que nós vamos chamar o nosso irmão Arnaldo para nos representar em oração. Então, vamos inclinar o nosso rosto, suplicarmos ao Senhor. Bendito o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, nome revelado aos israelitas naquela época. Uma realidade que nos dá conforto o dia de hoje, porque na verdade o Senhor nos despertou das nossas casas para que possamos, em uma só boca, neste sítio, louvarmos o seu nome, bendizermos o seu bendito Filho a quem o Senhor nos ofereceu, de maneira que resgatasse-nos das ciladas do diabo, em que nenhum estava capaz, na verdade, de poder libertar-se desta garra do diabo pela vontade pecaminosa que está nele. Pai, muito obrigado mais uma vez pela sua graça, pelo seu poder, pela sua misericórdia, pela sua santidade, pela sua imensa sustentabilidade que o Senhor faz aos homens, não só por vida física, mas também uma vida excelente que é espiritual, que cada um de nós carecemos e que estávamos indisponíveis de darmos glórias ao Senhor enquanto somos devidos. Mais uma vez, obrigado pela proteção que o Senhor tem feito nos nossos dia a dia, especialmente. Oramos aqui a favor do nosso irmão Tito Salles, a sua última viagem à África do Sul, e que, na verdade, pelas preparações e pelas conversas que nós tivemos, as últimas conversas com a liderança, cada um poderia entender que, na verdade, o homem é desesperado, o homem é quase simples uma ventania que pode voar sem que ninguém a perceba. Mas mais tarde, mesma semana, conseguimos ouvir o resultado da sua cirurgia e, mais uma vez, uma garantia que podemos, neste momento, contarmos pelo menos 10 anos com ele, ou mais, que depende da sua graça e do seu poder. Obrigado, Senhor, por proteger ele durante esta cirurgia, proteger ele na estadia lá, durante todo o tempo que estava com essas famílias lá, fazendo o trabalho, a conferência e demais outras coisas que estava envolvido. Obrigado pela sustentabilidade que o Senhor deu de regresso de lá para aqui, até chegar a casa sem constrangimento. E muito obrigado também pelas respostas que o Senhor tem dado às orações dela a favor de muita família, sabendo que ela não descansa, tem orado para muita gente aqui na igreja, fora da igreja, dos amigos, filhos, netos, e todo mundo nós dependemos das suas orações a favor de cada um, porque o Senhor disse, orai uns para os outros, até para os governantes. Então, agradecemos muito pelas respostas que o Senhor tem dado. Obrigado também pela maneira como o Senhor está respondendo neste momento, as calmias que o país está, pelo menos, enfrentando, dando-nos meios de transitar de um lado para o outro, sem ser perseguido, sem ser esfaqueado, porque aquela hostilidade que houve, aquelas manifestações foram muito terríveis aqui no país, ninguém tinha sossego, mesmo na sua própria casa você podia correr risco de ser apedrejado e ser morto. Mas o Senhor protegeu e deu a resposta certa que, mais uma vez, ainda não dependerá de nós para podermos dar continuidade, porque a paz dos homens é traiçoeira.
Não há ninguém que pode garantir uma paz muito duradoura ou valiosa que possa servir, senão uma paz de ambição, uma paz egoísta, uma paz de várias naturezas que não favorece um do outro, especialmente nós humanos, que não temos muito poder e muita capacidade de nos defender e resistir de algo qualquer. Mais uma vez também rogamos a favor do nosso irmão Sérgio, que neste momento está enlutado pela perca do seu pai. Obrigado mais uma vez pela vida dele. Não sabemos qual é o estado, qual é a direção ou onde vai estar, se pode mais uma vez cruzar com o filho futuramente ou não. O Senhor é que sabe a natureza que teve durante este tempo todo, mas rogamos que o Senhor console os filhos, se tinha a esposa e demais familiares que estão neste momento ao lado deles. Obrigado mais uma vez também pela força que tem dado a cada irmão que está aqui esta manhã. O Senhor abençoe e aqueles corações que estão entrando neste lugar sem qualquer vida, o Senhor ressuscite vida, que dará-nos muita alegria, que estaremos juntos na eternidade e olhando pela beleza do nosso Salvador Jesus Cristo, olhando pelo favor que Ele nos tem dado a cada um dos nossos pecadores, sem qualquer limite. Muito obrigado pela esta grandiosa bênção de paz que o Senhor está recebendo, conquistado pelo seu próprio Filho amado, ao qual o Senhor tem muito prazer de escutar, de abençoar e glorificar. E muito obrigado também pela vida da juventude desta casa, que rogamos que o Senhor prepare jovens capazes de serem bons maridos, tementes ao Senhor, e também prepara as nossas meninas que estão nesta casa, para que sejam boas mulheres donas de casa, aquelas que possam copiar o coração da Eva, coração da Sara, que chamava pelo nome do seu marido como o Senhor dela. Assim, faça que vale a pena gente casarmos com uma crente capaz de dirigir a Jesus Cristo aos passos de temor e tremor ao Senhor. Mais uma vez estamos a aproximar a conferência como de costume de cada ano, e não há força maior por parte humana, porque na verdade somos limitados. Podem vir gente de outros lados para finalmente ter mais dificuldades em vez de ter facilidade das vidas deles. Obrigado pelo modo como o Senhor está operando estas conferências neste país, especialmente os que estão a participar. Já há quantos anos não tenho em mente, mas pouco a pouco estamos ouvindo que alguma coisa está a trazer mudança nas igrejas, das pessoas que estão chegando nestas conferências. E, mais uma vez, nós podemos ficar mais alegres quando estamos ouvindo que está popular as pessoas na sua bondade e na sua graça, e com boa doutrina, e boa ambição, boa fome com a sua palavra, que tem que ser pregada com eficácia e plenitude da sua grandeza. Então, rogamos que o Senhor esteja com os pregadores que hão de chegar de vários países, esteja com os que vão trabalhando voluntariamente e os que vão fazendo parte deste trabalho, e seja também participantes da parte financeira que é necessária e que o homem sozinho não é capaz de conseguir para abrigar muita gente que podem chegar e saírem satisfeitos sem serem já dificultosos com várias coisas. Então, proteja também os livros que podem entrar na biblioteca fiel, na altura da conferência, serem comprados, boa literatura,
para que, mais uma vez, alimente as almas que neste momento estão famintas, que não conseguem, na verdade, encontrar uma felicidade que vem da glória para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez também queríamos agradecer pela esta família lá na África do Sul, esta senhora que tanto tempo está sofrendo de desta depressão que o Senhor está a aliviar, e também este espírito maníaco que está nela, que mais uma vez o Senhor também está fazendo trabalho para ela. Seja mais uma vez louvado o seu santo poder, pela qual o Senhor transforma coisas sem sentido a coisas de sentido neste mundo, especialmente para nós humanos. Esteja dirigente deste culto até no seu final, a cada um de nós esteja com o irmão que vai estar aqui em frente para ensinar, o que vai voltar também para participar, livre participação. Esteja com os nossos meninos, as criançadas lá do outro lado, na escola dominical. Esteja com a monitora que vai dirigir as palavras do Senhor para esses meninos. O Senhor desperta-lhes a mente para que as crianças possam acatar algo que valerá a pena para toda o sempre. O Senhor diz: prepara o menino no caminho que deve andar, até que se torne velho, não se esqueça. Então, tudo isso é o Senhor que pode fazer. Obrigado que o Senhor aceitou receber os meninos que estavam sendo proibidos com os pais, para que não aproximasse. O Senhor disse: deixa vir a mim, não impasse as crianças, porque Ele é o reino do amanhã. Então, muito obrigado por essas garantias que o Senhor está nos dando. Em suma, ser conosco para que possamos louvar-te e bendizer, engrandecer pela graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje, para todo sempre, oramos. Amém. Ouve-nos. Muito obrigado, irmão Arnaldo, pela oração. Vou pedir à igreja para se colocar em pé e juntos cantemos o hino 56, Dinário Verde. Escritos no livro da
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105, diz assim a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Este é o tempo que nós vamos convidar o nosso irmão Tec para a livre participação. Obrigado, irmão Nelson, por esse convite. Nossa livre participação de hoje vem com o tema Servir a Deus com o que você pode. Então, irmãos, muitos de nós pensamos que somente quem pode servir a Deus é aquele que sobe para o púlpito e prega. E é muito fácil a gente pensar que eu somente vou conseguir servir a Deus eu pregando, indo ao púlpito. Geralmente, principalmente nos primeiros dias da conversão de cada irmão, nós temos essa vontade. E nós nos esquecemos que não é somente que é pregar ou subir ao púlpito que nós podemos servir o nosso Deus. Vamos abrir o livro de Colossenses 3. Vamos ler o versículo 23 e 24. Ok, na versão internacional diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Sabe, irmãos, tem uma coisa curiosa, em que se Deus te chamasse, por exemplo, para ser um professor, e você recusasse e dissesse que eu vou edificar uma igreja, sinceramente eu falo que, irmãos, vocês estariam a pecar contra Deus. Se Deus vos chamasse para ser polícia e você recusasse esse chamado e dissesse eu prefiro ir subir ao púlpito para pregar, você estaria a pecar contra Deus. Então nós podemos sim servir a Deus, não somente subindo ao púlpito, mas também servir a Deus por aquilo que Deus nos chama para nós sermos. Nós podemos servir a Deus sendo um bom marido, sendo um marido exemplar. Nós sim estamos servindo Deus. Nós podemos servir a Deus fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Se Deus te chamou para ser enfermeiro, faça com a melhor forma para que você glorifique o seu Deus. Então, o servir a Deus não está limitado somente em subir no púlpito, mas também está em amplas partes, em toda parte. Nós podemos sim servir a Deus, sendo justo naquilo que Deus nos confiou. Deus te confiou você ser segurança, faça com a melhor forma. Você sim está a servir esse Deus. Tem um exemplo aqui na Bíblia que alguém parecia, aos seus olhos e aos olhos dos homens, parecia algo bom naquilo que ele faria. Esse evento está descrito no Samuel, no 1 de Samuel e 1 de Crônicas. No 2 Samuel, que é capítulo 6, versículos 6 e 7. Então diz assim: quando chegaram à eira de Nacom, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado
a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e Deus o feriu ali por sua irreverência. E ele morreu ali junto à arca de Deus. Então, aos nossos olhos, foi algo excelente que Uzá podia fazer. Os bois estavam tropeçando e a arca ia cair. Mas Uzá veio para ajudar os bois. Mas por quê? Por que Deus mata ele? Porque ele desobedeceu a ordem de Deus, que não se podia pegar aquela arca. Só quem podia pegar ou transportar foram os levitas. Então Uzá faz aquilo. Foi ordenado que ninguém toca, mas aos nossos olhos aquilo seria algo que era servir a Deus. Mas ele desobedeceu o que Deus mandou. Por isso que Deus o matou. Então Deus nos chama para glorificar a Ele em toda parte da nossa vida, não só se limitando em uma só parte. Então, irmãos, há mais de 100 maneiras para a gente servir esse bom Deus. Se você tem um bom ventre, olha, glorifique a Deus, sirva a Deus dando filhos, porque Deus deu isto a ti. Se você sabe dobrar os joelhos, orar, olha, irmãos, sirva a Deus orando, intercedendo aos seus irmãos. Não precisa você somente vir aqui ou dizer que eu servirei a Deus se somente eu conseguir ir ao púlpito e pregar a mensagem. Mas sim, você pode olhar as dificuldades dos irmãos, você pode interceder a cada irmão que você acha que ele tem que ser, necessita de alguma ajuda. Então, servir a Deus, irmãos, não está só limitado aqui, mas sirva a Deus com aquilo que Deus te concedeu. Deus deu-te o dom de você ser um bom professor. Sirva a Deus. Transforme o mundo por causa da profissão que Deus te dá. E isso você está a servir a Deus. Então, eu quero encorajar os irmãos dizendo que não pense que servir a Deus é aquele que somente está no púlpito e prega. Mas você pode servir a Deus com o que Deus te deu, com o que você pode. Se você tem força, olha, use essa força para você servir a Deus. Obrigado, irmãos. Muito obrigado, irmão Teque, pela mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Este é o tempo de oferta, conforme como ouvimos no princípio. Temos aqui a nossa caixa. Temos a nossa caixa. Esta. Sim, essa aqui é para nós contribuirmos ou darmos oferta ao nosso irmão que está, irmão Sérgio. Ele faleceu, o pai, na quarta-feira. Então, ele encontra-se um pouco financeiramente. Então, vamos ajudar a ele, como diz a Bíblia, como a Bíblia nos recomenda. Ajudemos o nosso próximo. E ali é aquela nossa caixa habitual. Sempre damos as nossas ofertas. Muito obrigado. E vamos nos colocar em pé. E juntos cantemos o hino 94. Dinário Verde. 94. E as crianças se preparando para a escola dominical. E o pregador também preparando.
Então vamos chegar ao Senhor em oração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso bondoso Pai, mais uma vez, estamos diante de Sua palavra, reconhecendo que esta é a pão da vida que nós precisamos para nutrir nossas almas, que é aquela fonte de tantas bênçãos, tantas promessas, tanta sabedoria que nós precisamos muito. Que o Senhor possa usar Sua palavra como alguma coisa viva para nos dar vida, para nos animar, para suscitar dentro de nós uma grande vontade, um grande desejo de aproximar o Senhor, conhecer o Senhor e servir o Senhor, até, se for necessário, ao ponto de morrer para com o Senhor. E que realmente que o Senhor possa ajudar cada um de nós a seguir o conselho de Jesus Cristo, contar todas as coisas que mais nos encantam, todos os sonhos que mais nós desejamos, e render tudo disso em amor do seu Filho Jesus Cristo, para apenas procurar fazer a vontade dEle, por cada um de nós, em cada vida representada aqui. Que o Senhor possa também nos animar com a confiança, por meio de suas promessas ricas na palavra que vamos ver hoje, da sua presença ao nosso lado, para fazer de nós mais que vencedores. Agora pedimos isso em nome do seu Filho Jesus. Amém. Ok. Então vamos abrir nossas Bíblias até Mateus capítulo 7. E enquanto estão a abrir a Bíblia até Mateus capítulo 24, queria mencionar que estamos a contemplar a perseverança do cristão. Nas mensagens que estou a trazer nesta altura, estou a contar com mais uma ou duas mensagens sobre este tema. Este é um assunto especialmente importante para a última geração de cristãos que vão habitar o mundo nos dias antes do regresso de Jesus Cristo. Porque vai ser um tempo de grande dificuldade para todo mundo e também especialmente para os cristãos, que vão ser o foco de grande aborrecimento, foco de grande ódio na parte do povo no mundo e na parte do próprio Satanás e até na parte daquele homem que está a reinar sobre a religião no mundo e até sobre aquele homem que vai reinar como o governador do mundo. Então, nós estamos a ver, se você está a sentir como eu, que realmente precisamos muita ajuda. Se somos aquela geração, talvez não somos, mas ainda para viver nossa vida para Jesus Cristo e não para nós próprios, precisamos muita ajuda na parte de Deus. E Deus está bem disposto. Até Deus está a dedicar-se ao trabalho de dar todos os seus eleitos esta perseverança que nós precisamos. Porque Jesus e Deus já determinaram, não vão perder nenhum dos seus filhos amados por causa de qualquer perseguição ou qualquer tribulação que pode surgir neste mundo. Então, no dia de hoje, vamos continuar a ver como Deus vai usar, no dia de hoje, o Espírito Santo para ajudar-nos a prevalecer. Mas, para introduzir, o único trecho que eu vou usar que fala sobre o fim do mundo é Mateus 24, versículo 9 até 13. Vamos ler este pequeno trecho de novo. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Vão ficar aborrecidos no seu coração. Porque Deus está a deixar-me sofrer como isso? E trair-se-ão uns aos outros, muitas pessoas na igreja, até para poupar sua vida e escapar da perseguição, vão vender seus amigos. Eu vou dar o nome e o contato de todas as pessoas que são cristãos, se você vai me deixar em paz. E uns aos outros se aborrecerão, porque este irmão está a fazer isso. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Amor para com Deus, sentindo desgosto de Deus, porque Deus está a tratar-me desta forma. Perdendo amor para com seus irmãos, preferia para ele morrer em vez de eu. Perdendo amor para, sem dúvida, as pessoas neste mundo que estão aos autores desta aflição que vamos experimentar, quando nós estamos mandados orar a favor destas pessoas. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Agora, se estamos a ler este versículo como os arminianos, vamos começar a tremer. Eu tenho que aguentar tudo isso e perseverar sem falhar até o fim para conseguir ganhar minha salvação? Eu não sei se eu posso fazer isso. Porque realmente ultrapassa qualquer coisa que um homem pode fazer. Se eu não tinha confiança em Deus, que Deus ia organizar minha preservação e capacitar-me para preservar, eu não teria nenhuma confiança que eu ia conseguir perseverar até o fim. Mas como nós já entendemos, não é que eles estão a ganhar sua salvação por meio de perseverar, antes eles estão a perseverar até o fim, porque eles já estão salvos. E tem Deus o Pai, Deus o Espírito Santo e Deus o Filho, todos cooperando juntos para ter certeza que o decreto de Deus para com seus filhos vai ser realizado. E qual é este decreto de Deus? Não é que eles vão ser recuando e negando Jesus Cristo, não. O decreto de Deus para cada um dos seus eleitos, como vamos ver hoje, é que eles vão ser transformados na imagem de Jesus Cristo, que até chegou à cruz e rendeu sua vida por amor de nós. E se nós estamos a viver nesta última geração dos cristãos, vai ser nosso grande prazer, nosso grande privilégio de chegar à nossa cruz e render a nossa vida por Jesus, por Deus Pai. Mas Deus tem que fazer maravilhas dentro de cada um de nós. Eu não conheço ninguém aqui que eu tenha confiança em você até este ponto de pensar que você vai conseguir fazer isso sem a ajuda de Deus. E muito menos não tenha confiança comigo que eu possa fazer isso. Mas como nós vamos ver, Deus já decretou que isso vai acontecer. Então, Ele próprio vai cumprir dentro de nós tudo o que for necessário para isso acontecer. Vamos, este domingo, espero que eu possa dar muita consolação nas palavras que eu vou trazer. E vamos começar com essa consolação com um versículo muito precioso para mim, Salmo 103, versículo 14. Às vezes nós temos uma opinião muito alta sobre nós próprios. Pensamos que somos capazes de fazer coisas que realmente o homem não pode fazer. Mas Deus não está enganado. Quando Deus está a olhar para cada um de nós, Ele está a ver todas as nossas fraquezas. Ele não está iludido sobre nossas capacidades. E eu gosto deste versículo e decorei este versículo porque eu dou graças que eu tenho um Pai Celestial que, segundo este versículo, conhece a minha estrutura. Lembra-se de que eu, de que você, de que somos pó apenas. Ele é quem nos criou. Somos uma coleção de moléculas. E quando nós estamos a morrer, este corpo vai decair. E quando alguém está a buscar abrir nosso sepulcro daqui a 200 anos, o que eles vão encontrar lá dentro? Só poeira. Nós vamos acabar, porque esta é a nossa substância. E Deus sabe muito bem isso. Eu ia começar com o versículo 13, e vamos começar agora, mas eu queria cortar um mato e chegar até esta consolação. Mas antes de chegar lá, temos que ver certas coisas que acontecem antes. Versículo 13 diz, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de quem? De todo o mundo? Claro não. Daqueles que o temem. Agora, por que é que estas pessoas estão a temer seu Pai Celestial? Primeiro, porque eles sabem
que Ele é grande e nós somos pequeninos. Ele é forte e nós somos frágeis. Quando olhamos para Ele e percebemos que Ele podia fazer isso conosco como nós fazemos com uma formiga e já acaba de existir, nós estamos a tremer diante de tanto poder. Mas também porque Ele tem este poder, não só grandeza, mas é aquele Criador do céu e da terra. Para Ele não foi nada, em um só instante, estabelecer 200 bilhões de galáxias, cada um cheio de 1 trilhão de estrelas, e produzir todo este poder, só com um fôlego saindo da sua boca durante um só instante. Este é o poder deste Deus. E quando nós estamos diante de uma pequena tempestade, quando há uma grande trovoada e um relâmpago, nós estamos assustados. Se estamos lá fora no campo, ficamos aterrorizados. Quando um ciclone está a aproximar, Nampula, como aconteceu já 2 vezes, passar diretamente em cima da nossa cidade. Eu também, fora em África do Sul, estou a tremer. Vai restar qualquer coisa depois deste ciclone passar. Esta não é nada. Não é nada relativamente ao poder de Deus. Até a Bíblia diz em Salmo 103, Deus tem que encurvar-se, tem que baixar-se para ver as coisas acontecendo na nossa terra. Ele é tão grande, tão poderoso. Então, para Ele humilhar-se, tem que humilhar-se para tomar notícia das coisas que estão enchendo-nos com tanto temor. Porque Deus é poderoso e é grande. Mas também temos outra razão porque devemos temer nosso Criador. E infelizmente, esta é porque Ele é justiceiro. Ele ama justiça. Paul Washer, que vai estar conosco daqui a um mês, tem este dito. Ele diz, a palavra mais horrível que você pode ouvir é isso. Deus é bom. É aquela coisa que você devia encher você com terror. Ouvir essas palavras. Deus é bom. Por quê? Ele diz, conforme a Bíblia, porque nós somos maus por nossa natureza. Nascemos como pessoas egoístas, pessoas até mais tarde tornamos arrogantes, pessoas que aborrecem as outras pessoas até o ponto de, como criancinha, roubar os brinquedos dos nossos outros amigos. Pessoas que enganam, pessoas de traição e decepção, cheio de mentiras, o homem natural. E o mais que Deus ama a justiça, pela mesma medida, Ele aborrece pecado, aborrece o mal, aborrece arrogância, aborrece egoísmo, aborrece mentiras e falsidade e decepção. E não há qualquer homem que não sabe que, pelo menos no início da sua vida, ele entrou neste mundo como uma pequena fábrica de pecado. E se Deus, pessoas dizem que a maior demonstração do poder de Deus é quando Ele está acontece a si mesmo, não usando todo esse poder que Ele tem para não fazer isso com a raça humana, como se fosse uma formiga. O poder de Deus maior é quando Ele está a refrear-se de deixar a sua ira arrebentar contra a maldade e a injustiça do mundo. Então temos que temer Deus se nós conhecemos qualquer coisa sobre sua justiça e seu poder e sua grandeza. E qual é a resposta de alguém que conhece a si mesmo, não sendo enganado por Satanás, e conhece Deus como Ele realmente é? A única resposta é tremer diante de Deus. Você treme diante de Deus? Como é que você está a mostrar este respeito, este temor para com o seu Criador? Acontece, por esta maneira, na vida de Davi, ele recorreu ao sacrifício. Eu preciso de um sacrifício
para tirar os meus pecados. No dia de hoje, nós mostramos nosso temor por meio de recorrer a Jesus Cristo. E há pessoas nessa sala que até o dia de hoje não recorreram a Jesus Cristo. Estão a chegar sempre para ouvir essas pregações. Às vezes eu sinto pena de vocês e sinto mal em mim mesmo. Estou a bater essas pessoas com a realidade dessas coisas que acabei de dizer. Mas por que você não chega a Jesus Cristo? Por que você não mostra este entendimento e este temor até ao ponto de refugiar-se embaixo das asas de Jesus Cristo? Ele está disposto. O único problema é você. Você não está disposto. Você não quer fazer isso. Mas, se buscamos este refúgio antes nos sacrifícios, quando este salmo foi escrito por Davi, ou no dia de hoje, por meio de Jesus Cristo, o que acontece? Vamos continuar com o versículo. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como é que Ele está a compadecer? O que Ele faz para essas pessoas? Vamos ver o versículo 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Não sua ira, sua misericórdia para com os que o temem. Eu decoro todo este trecho aqui por causa de palavras tão doces para uma pessoa que sabe que eu sou pecador. Eu tenho que confessar de novo os meus pecados cada noite. Não faço isso, mas devia fazer. Porque cada dia existem tropeços, especialmente com a boca, às vezes com a atitude de coração. Mas eu dou graças que quando alguém está a aborrecer seus pecados, quando alguém está a pedir perdão de Deus dos seus pecados, refugiando-se em Jesus Cristo, esta ira de Deus, que arde, porque Ele aborrece pecado da mesma maneira em que Ele ama a justiça, esta ira de Deus está transformado em misericórdia. Em misericórdia. Se você querer receber a misericórdia de Deus, tem que refugiar-se em Jesus Cristo. Sem isso, está a insultar Deus. Eu não preciso ser o filho. Ele pode ser precioso para você, segundo 1 Pedro, capítulo 1, tem que buscar o versículo, mas ele é aquela pedra de esquina, preciosa na vista de Deus. Estamos dizendo, ele pode ser precioso para você, mas para mim não preciso dele. Eu só preciso de religião. Só preciso de uma família dos religiosos. Mas Cristo não precisa. Não é precioso. Nós não podemos insultar Deus desta forma. Mas os que estão a recorrer a Jesus por causa do temor de Deus, logo esta ira está transformada em misericórdia. E o que Deus faz por causa da sua misericórdia para com essas pessoas que estão a refugiar-se em Jesus Cristo, versículo 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. A única maneira em que você pode descarregar seus pecados e andar na presença de Deus sem pecado, sem ser esmagado como uma formiga horrível ou uma barata, gostamos de acabar com essas baratas, é por meio de descarregar primeiro seus pecados ao pé da cruz de Jesus Cristo. E depois, com toda a confiança, pode entrar na presença de Deus e só vai apanhar misericórdia. Porque Deus usou Jesus Cristo quando Ele gritava, Deus meu, por que tu me desamparaste? Foi precisamente por causa disso. Jesus sabia, só estava dirigindo nossa atenção para Salmo 22. Mas Ele estava a dizer, eu estou longe de Deus, Pai. Por quê? Porque Jesus naquele momento estava a levar
tão distante de nós, os nossos pecados, e tão distante de Deus, como o Ocidente está longe do Oriente. Então, este é o que nosso Pai, com toda a sua misericórdia, compadecendo-se das pessoas que estão prontas de humilhar-se diante de Jesus Cristo, ao pé da cruz de Jesus Cristo, rogando que Ele leve seus pecados e sofre este castigo, esta ira de Deus, em nosso lugar. Grande pedido. Nenhum homem faria isso, mas aceitaria este negócio, mas Cristo aceita. Chegou no mundo para buscar e salvar as ovelhas perdidas de Deus. E espero que você é uma dessas ovelhas perdidas, se você até o dia de hoje não está a entregar-se a Jesus Cristo. Mas vamos saber ao longo do tempo se você é uma ovelha perdida ou se você não pertence. Porque todas as ovelhas de Deus, algum dia, vão chegar a Jesus Cristo. Mas até o dia de hoje nós não sabemos, porque você não chegou até Jesus Cristo. Chega até a igreja, mas não chega até Jesus. Mas oramos a favor de vocês, que vocês possam chegar mais um passo até Jesus Cristo. Agora, depois de ser predestinado a Deus para ser conformado na imagem de Jesus Cristo, não para recuar, Ele não recuou, nós também não vamos recuar, porque o propósito de Deus é de transformarmos-nos cada um na imagem de seu próprio Filho Jesus. Onde estamos a ver isso? Abra suas Bíblias agora para Romanos capítulo 8. Palavras de consolação, de encorajamento que nós precisamos em nossa luta para perseverar fiel até ao fim. E porque nós sabemos que vamos conseguir isso. Este trecho, Romanos capítulo 8, versículo 28, até o fim do capítulo, foi tratado numa palestra na Conferência Fiel no ano passado. E o cabeçalho que eu pus sobre esta palestra foi a certeza da vitória. Qual é a nossa certeza de vitória? Até nós que talvez estamos a viver na última geração dos cristãos antes do regresso de Jesus Cristo. Qual é a base para a nossa certeza de vitória? Vamos olhar Romanos 8, começando em versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Até nossas aflições, que ele vai mencionar em versículo 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Todas essas coisas contribuem juntamente para o bem. Até, eu vou mostrar no próximo domingo, talvez eu vou fazer isso agora, em vez de esperar até o fim da mensagem. Eu vou mostrar como esta até está a contribuir para nós sejamos mais do que vencedores. Nós não somos simplesmente conquistar e vencer estes problemas, vamos melhorar. E eu vou falar como. Eu vou fazer isso. Vamos tratar este trecho agora. Vamos chegar até este ponto. Para nós sermos mais que vencedores. Mas quem é que outra vez que vai receber esta grande bênção de ser mais que vencedores? Para todas as coisas na sua vida contribuir para o bem. Ele está a descrever quem é essas pessoas. O bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Outra vez, essas palavras. Amor, fé, esperança, amor. São as três coisas que nós precisamos para perseverar fiel até o fim. Fé, esperança, amor. Essas pessoas que amam a Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem dessas pessoas, daqueles que também são chamados. Pessoas que um dia ouviu aquele chamamento do Espírito Santo, despertando sua alma, atraindo eles para Jesus Cristo, para a cruz, reconhecendo que eu preciso de Jesus Cristo. Eu não vou descansar até que eu tenha Jesus Cristo. Eu estou em grande perigo sem Jesus Cristo. Essas pessoas que foram chamados, não por um evangelista que está a convidar, por favor, todo mundo chega a Cristo. Eu faço isso também. Mas meu convite não tem nenhum efeito.
se o Espírito Santo também não está a chamar você, atraindo você para Jesus Cristo. E outra vez, eu não sei se eu estou simplesmente a bater meus dentes ou se realmente essas palavras têm poder. Só tem poder se o Espírito Santo está a operar no seu coração. Se você está a ouvir essas palavras e o Espírito Santo está a testemunhar, você precisa disso. Você precisa de ouvir essas palavras, precisa de prestar atenção, precisa de agir como Ele está a dizer. Essas pessoas são pessoas que amam Deus. É como nós entendemos, distinguimos eles, mas também são pessoas chamadas, não simplesmente pelo pregador, mas por seu decreto. É Deus que não está a convidar, Ele está a decretar. Esta ovelha perdida é minha. E eu vou esticar minha mão, e eu vou agarrar aquela ovelha perdida e eu vou trazer ele para dentro do curral. Ele vai ser parte do rebanho. E quando Deus faz isso com todo o seu poder, quem vai resistir? Deus vai trazer isso. Então essas pessoas são as pessoas que amam Deus, são chamados, não pelo evangelista apenas, mas pelo Espírito Santo, que estão decretados. Decretados para qual? Ouvimos isso, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, todas as suas ovelhas, Deus conheceu até antes da criação do mundo. Porque Ele sabe o fim desde o princípio. Ele conhece tudo que Ele ia fazer com a raça humana. E Ele sabia desde o princípio quem são as pessoas que Ele criou para ser vasos de misericórdia, para ser seus filhos. Mas essas pessoas, e apenas essas pessoas, que Deus conheceu e amava antes da criação do mundo, Deus predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Não vai nos deixar no nosso estado miserável, como filhos de ira, quando nós nascemos. Ele vai nos trazer a Jesus Cristo, vai transformar nossas vidas, vai nos dar o Espírito Santo, e vai continuar esta obra, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Algum dia nós vamos estar com Jesus lá nos céus. Ele realmente ganhou a glória que Ele vai ter naquele dia no seu regresso. Mas se você está com Jesus Cristo, se você faz parte do exército de Jesus Cristo, Ele vai repartir esta glória que Ele ganhou com todos os outros filhos dEle. Este é nosso destino no futuro. E aos que predestinou para ser conformados na imagem de Jesus Cristo, não para predestinar para recuar, a esses também chamou. Não o evangelista, Deus chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Trouxe eles ao pé de cruz para descarregar seus pecados e para carregar eles com a justiça de Cristo. E saindo, eles saiam com a justiça de Cristo e Jesus fica na cruz, coberto com nossos pecados. Mas todos que Deus ama, Ele decretou para ser chamado eficazmente e depois para ser transformado pelo Espírito Santo, justificado primeiro, recebendo a justiça de Cristo, depois ser transformado na imagem de Jesus Cristo e, continuando, aos que justificou, a esses também glorificou. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer para Deus. Ele está a ver tudo de uma vez. Antes do nosso nascimento, depois do nosso nascimento, depois nossa salvação, nossa justificação, nossa santificação e, no fim, nossa glorificação quando estamos com Cristo lá nos céus. Já está tudo determinado por Deus. Nada pode mudar o que Deus diz. Esta é a primeira razão, porque o cristão pode ter certeza se realmente ele é uma dessas pessoas que ama Deus. Se realmente é uma pessoa chamada, não pelo pregador, mas pelo Espírito Santo, ele tem esta confiança que eu não vou recuar. Deus vai fazer qualquer coisa necessária para me fortalecer até o fim. Porque é isso que Ele decretou para mim. Eu vou ser algum dia glorificado com Jesus Cristo. Esta é a nossa confiança. E não está em nós. A nossa confiança está naquele Deus que decretou.
nosso fim, que é ser justificado, santificado e glorificado no fim. A primeira base da certeza da vitória é isso, porque Deus decretou isso. Agora, segunda base, versículos 31 até 34. Eu não vou desenvolver este trecho inteiro em uma palestra. Mas por causa do papel de Deus Pai e Deus Filho em nosso dia de julgamento. Quem vai trazer qual é a palavra? Uma carga de culpado? Quem vai abrir um processo contra nós? Dizendo diante de Deus que esta pessoa aqui, é grande pecador. Você tem que castigar ele, é pecador. E Deus vai dizer, segundo este trecho, não, eu justifiquei este homem. Quem vai trazer uma condenação contra o crente diante de Deus? Quando Deus disse, não, ele é justo. Você está a ver todos esses crimes que ele fez. Eu estou a ver a justiça de Cristo na conta dele. E temos que entender, seja Deus verdadeiro e todo mundo enganado, ou mentiroso. Romanos 3, versículo 4. É o que Deus diz que tem peso, não qualquer outra pessoa. E quando Deus diz que você é justo, tem a justiça de Jesus Cristo, não há ninguém que pode contradizer. Então, como é que nós vamos falhar no dia de julgamento, quando Deus já determinou? Ele é justo, justificou-nos. Quem pode dizer que nós não somos justos? Deus vai dizer que Ele é justo. Mas não só isso. Quem está sentado no trono, no último dia de julgamento? Quem está sentado no trono? Deus deu este julgamento a Jesus Cristo, seu Filho. Aquele mesmo que morreu para conseguir a nossa justificação. Aquele mesmo que pagou a grande multa dos nossos pecados. Que está carregado com o nosso pecado. Depois de morrer a favor de nós, Ele vai condenar-nos e nos lançar no inferno? Sabendo que não, os pecados dele estão comigo. Eu já paguei o preço. O próprio juiz pagou nossa multa. Então é isso que ele está a desenvolver neste trecho. Então não é possível para nós falhar no dia de julgamento final. Essa é a segunda base de nossa confiança. Não podemos falhar no dia de julgamento final, porque é Deus que determina o que é justo e o que não é justo, e Ele já declarou que somos justos. E Jesus Cristo, o juiz, que já pagou a multa, vai saber muito bem, não, esta multa dele já foi paga. E depois ele passa para o versículo 35 até 39, dizendo que nada pode nos separar do amor. Primeiro de Jesus Cristo. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não, não vai. Ou a angústia? Toda a miséria que nós enfrentamos nesta vida? Não, não pode. Ou a perseguição? O mais que eles tentam de nos perseguir, o mais força Deus vai nos dar para resistir esta perseguição. Não vão conseguir. Perseguição também não pode fazer. Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, todas as coisas que vão cair sobre os cristãos que estão vivos no mundo antes de Jesus voltar. A resposta, claro, é não, nada disso. Versículo 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte. Todo dia. E Jesus disse isso em Apocalipse. Quem está destinado à espada, vai à espada. Quem está destinado para a cárcere, vai à cárcere. Mas não vai recuar. Vai lá, porque Ele não está a recuar. Somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora eu vou fazer corto-mato. Vou chegar até o fim da minha mensagem, porque não vou chegar lá no tempo que eu tenho.
Então, não quero, para não conseguir pregar este ponto, porque não vou conseguir repetir este assunto até depois da Conferência Fiel. Porque somos mais que vencedores. Qual é o propósito de Satanás? Em tudo que ele vai trazer, toda esta perseguição contra os cristãos, todo este ódio, ele queria nos dividir de Jesus Cristo. Este homem está a servir Jesus Cristo. Eu não gosto disso. Eu vou fazer ele negar Jesus Cristo. Como ele tentava fazer com Jó, lembra? Mesma coisa com cada um de nós. Pode acontecer agora sem o regresso de Jesus Cristo, mas sem dúvida vai acontecer para aquela última geração dos cristãos. O propósito de Satanás é dividir o homem do seu Deus. E ele vai fazer tudo o que ele pode fazer para conseguir isso. E nós não vamos simplesmente sobreviver, chegar nos céus como pessoas quase derrotadas e destruídas. Não. Tudo vai virar contra Satanás. Ele está a tentar nos dividir, separar-nos do amor de Jesus Cristo. E realmente, em cada momento, Jesus simplesmente vai nos amar mais e mais. Por quê? Deus Pai, primeiro. Versículo 35 até 37 fala sobre Jesus amando-nos. 38 e 39 fala sobre Deus amando-nos. Mas eu queria voltar para este versículo em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, no meio do versículo 6, está dito: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Está a falar sobre Jesus Cristo. Este é no Velho Testamento, citando o Velho Testamento, falando sobre Jesus. Quem é Jesus? Não só aquela pedra principal da esquina, daquele grande edifício que é a igreja, que Deus está a construir, mas ele é preciosa. E quem nela crer, não será confundido. Não vai ser confundido diante dos seus perseguidores, não vai ser confundido no dia de julgamento. Porque ele está a crer, está a confiar em Jesus e não em si mesmo. E assim para vós, os que credes, também esta pedra principal da esquina, este Jesus Cristo, também é preciosa. E eu queria dizer que Deus ama seu Filho muito. E o que Ele está a buscar no mundo inteiro, está a buscar outras pessoas que também amam o seu Filho. Outras pessoas que dizem que para mim também Jesus é precioso. É tão precioso, eu estou pronto de perder tudo que eu tenho. Mas eu não vou perder Jesus Cristo, porque Ele é mais precioso do que minha esposa, mais precioso do que meus filhos. Se minha esposa está a rogar, por favor, tem que renunciar a Jesus Cristo, vamos andar com paz na nossa vida. Ele vai dizer: não, esposa, eu amo, eu posso perder você, mas eu não vou largar de Jesus Cristo. Se seus filhos estão a dizer: olha, vocês têm que mudar sua maneira de pensar e viver, porque eu vou às autoridades para dizer que meu pai é um cristão. Porque a Bíblia, Jesus mesmo disse que isto vai acontecer. Os filhos vão entregar seus pais para serem executados, os pais dos seus filhos, por causa de ser odiado, com ódio de Satanás. O pai vai dizer: eu posso perder o amor dos meus filhos, mas eu não vou largar de Jesus Cristo. Posso perder minha empresa, posso perder minha carreira, eu posso perder minha loja, eu posso perder meu emprego, eu posso perder minha saúde, eu posso perder toda coisa que traz gozo para um homem natural, mas eu conto tudo isso como um esterco relativamente a Jesus Cristo. Eu não vou largar de Jesus Cristo. Deus tem que nos dar esta atitude. Mas essas pessoas que acham que Cristo é precioso, essas pessoas que amam a Deus, são essas pessoas que vão receber este grande apoio. E em vez de ser separado do amor de Deus, por causa de todas essas perseguições, os olhos de Deus estão a passar para toda a terra. Esta é a minha vida, versículo da vida.
Segundo Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Eu gosto disso. Prefiro na forma, na Bíblia inglesa. Os olhos do Senhor estão a rodear para toda a terra, buscando a quem Ele pode apoiar. Aquele para mostrar-se forte na vida desta pessoa. Aquele que ama o Senhor com um coração não dividido. Quando eu estou a sentir muitos apertos, eu posso dizer, eu conheço esses apertos. Por causa do amor de Jesus Cristo, pessoas tramaram contra mim. Arnaldo, lembre esses dias. Para me expulsar do país. Chegou até o governador. Foi Razaki, o governador de Razaki, que tinha que me salvar, mas só por meio de dizer, vamos investigar este homem. Verificar se estas mentiras estão realmente verdade. Estava no ponto de ser expulso do país, com 24 horas de notícia. Outras pessoas chegaram para fazer o esforço maior para encerrar nosso trabalho lá no hospital de Maré. Perseguições, calúnia, eu estou dito quando estou fora do país. Antigamente, esta pessoa também já acabou, desapareceu. Mas semearam dúvidas, ele não está. A razão por que você não está a ver Dr. Charles nesses dias é porque ele está na cadeia, em Maputo, por causa de crimes sexuais. Só recentemente, aquele homem que cobiça a Quinta Graça mandou notícias ao juíza que entregou meu terreno para ele, mas foi totalmente transtornado pelo Tribunal Superior. Ele disse que este homem, na sua declaração contra mim, este homem opera casa de prostituição. Está escrito. Eu disse ao meu advogado, por favor, advogado, trata essas mentiras e essas calúnias que está a trazer diante desse juiz. Ele disse, não é assunto deste caso. O assunto deste caso é se você ganhou aquele terreno legitimamente ou não. O assunto não é se você é dono de casa de prostituição. Eu não vou falar nada sobre isso. Eu respeito ele, é um profissional. É um profissional, não faz nada. Talvez algum dia queria ser juiz. Alguém vai ver todas as decisões, todos os trabalhos que ele faz, e não vai ver nada dessas coisas. Porque o assunto é quem é dono do terreno, não quem é um homem de prostituição. Mas essas calúnias não acabam. Não acabam. Até agora. Está diante do Tribunal Supremo. Eles têm que ler todas essas calúnias. Não sei como estou a desviar-me. Mas é só para dizer que sim, o Satanás tem grande ódio. E ele queria, com seu ódio, afastar-nos de Jesus Cristo. A razão é este versículo. Os olhos do Senhor estão a passar por toda a terra, buscando a quem Ele pode apoiar. Aquele que tem um coração não dividido, 100% dedicado ao Senhor. Então eu sempre lembro, quando estou rodeado com todas essas tramas, essas tramitações, ou essas intrigas, eu sempre lembro, eu só tenho um problema realmente. Não tenho centenas de problemas. Um só problema, e você também. Você só tem um só problema que você tem que tratar. Qual é este problema? Para mim, meu próprio coração. Se eu tenho um coração 100% dedicado a Jesus Cristo, quando Deus está a olhar na terra inteira buscando quem é que eu posso ajudar, quem é que eu posso livrar, quem é que eu posso apoiar, sabe o que Ele está a buscar? Alguém que também pensa como Ele, que Jesus é precioso. Não tem mais nada no seu coração, senão este anseio, esta sede, esta fome para Jesus e sua justiça. É isso que Ele está a buscar. E se Ele, quando está a olhar para você, está a ver este amor para com o seu Filho precioso, você não tem problema. Já não tem problema. O que você tem é um campeão. Um campeão que vai livrar você de todas essas perseguições de Jesus Cristo, de Satanás. Não por meio de não deixar você entrar na cadeia. Eu também passei uma noite na cadeia.
por causa das mentiras. E o dia seguinte, eles passaram um processo, abriram a polícia, não é, contra esta pessoa que fez isso, dizendo que foi abuso de confiança. Mas essas coisas não vão separar-nos do amor de Deus, vão trazer a atenção de Deus. Aqui vem alguém que ama seu filho, eu sei isso, pela maneira em que ele está a suportar toda esta perseguição sem recuar. E Deus vai nos ajudar. É isso que nós precisamos. Só temos um só problema. Nosso próprio coração. Temos coração dividido ou temos um coração totalmente entregue a Jesus Cristo? Porque Ele é a coisa mais preciosa que nós temos. Eu penso que eu vou parar aqui. Agora, esta foi tudo introdução. A introdução para tratar a questão. E realmente, eu não escrevi nada disso ontem. Eu tinha outra mensagem. O que eu preparei foi isso. O que eu escrevi hoje de manhã foi isso. Porque Deus estava me, durante a noite, dizer, não é isso que eu quero para você pregar. É isso. Mas eu disse a Deus, eu orava, Deus, eu quero animar. Eu quero fortalecer. Eu quero encorajar as pessoas que precisam. Encorajamento. A Bíblia não é sempre ameaças, mas temos pessoas aqui que têm que ouvir ameaças. Tem que ser enfrentado com a realidade do seu perigo. Você está a presumir muito sobre Deus. Tem uma ideia de Deus muito diferente do que a Bíblia. E você tem que ouvir a verdade. Mas nós, que já estamos a amar Cristo, estamos a entregar-nos a Jesus Cristo, nós temos um Pai Celestial que conhece nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Não há nada substantivo dentro de nós, diferente do que os animais, em nós próprios. Mas esta é a solução que Deus organizou para nós na nova aliança. Porque o cristão não é apenas pó. Todo ser humano tem uma alma imortal. Mas aquela alma está muito poluída também. Para resolver este problema, o que Deus tem, qual é a cura de Deus? Ele está a pôr dentro deste pó seu próprio Espírito Santo. Nós temos que nascer de novo. Nascemos já de água com nossa mãe. Temos que nascer de novo espiritualmente. Temos que ser mais do que pó. Temos que ser um pó, um vaso de barra, mas que tem este grande tesouro lá dentro. Qual é o tesouro? Estou a citar 2 Coríntios capítulo 4. Este tesouro, lá é conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Conhecimento de Jesus Cristo, eu digo, é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Íamos depois passar para João 15 para frente, falando sobre o Espírito Santo. Jesus dizendo que se eu não estou dentro de você, e se você não está dentro de mim, nada pode fazer. Não imagine que vai aguentar qualquer coisa, até sem perseguição, vai me negar. Vai negar simplesmente porque você está a desejar seguir alguma coisa que não é própria. Quanto mais quando há perseguição, você vai largar de Jesus Cristo. Ele diz, nada pode fazer sem eu habitando dentro de você. Mas qual é este eu, Cristo, habitando dentro de nós? Olhamos alguns versículos anteriores, estamos a descobrir que é o Espírito Santo. Então Deus vai nos dar o Espírito Santo para capacitarmos, para aguentar tudo que nós temos que aguentar. Durante meu tempo fora, aqueles dias antes de experimentar esta intervenção, que realmente correu muito bem, graças às orações, e eu vi com meus olhos todas as obstruções dentro do meu coração sendo abertas para sangue outra vez chegar e dar oxigênio ao meu coração. Tudo correu muito bem, mas 2 pessoas em cada 100 que estão sofrendo esta intervenção estão a morrer. Mas eles morrem porque já têm um coração muito doente. Penso que
eu, graças a Deus, apanhamos o problema, não tenho um coração muito doente. Trataram meus problemas, não foi nenhum problema. Mas eu não queria deixar vocês sem tratar os assuntos mais importantes que vocês têm que saber. E gastei 3 dias narrando, dentro do meu telefone, todas as informações que têm que ser espalhadas para vocês, caso eu não consiga voltar e pregar. E uma das coisas foi a lista das coisas que fazem nossa igreja diferente do que as outras igrejas. Coisas que têm que ser preservadas, ainda se eu não estou cá. E havia mais que 20 coisas alistadas, que são distinções que faz nossa congregação diferente do que outras congregações. Uma desta distinção é o que estamos tratando agora mesmo. A realidade que nós dependemos no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós somos nada. Como Cristo diz em João 15, versículo 1 até 4. Sem Ele habitando dentro de nós, nada podemos fazer. Há outras igrejas que estão a falar muito sobre o Espírito Santo, as igrejas neopentecostais e as igrejas carismáticas. Mas quando eles falam sobre o Espírito Santo, estão a falar sobre saltando durante o culto, ou rugindo como um leão, ou orando em palavras que ninguém entende. Para eles, este é o Espírito Santo. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, estamos a falar sobre o poder do Espírito Santo para transformar a vida de um pecador. O mesmo poder milagroso que pode nos dar a força de resistir todo tipo de perseguição. Então, nós acreditamos no Espírito Santo. As igrejas reformadas minimizam o Espírito Santo. Então, nós não somos carismáticos, mas também nós somos das igrejas que seguem teologia do pacto, que minimizam a diferença que o Espírito Santo faz na vida de um santo do Novo Testamento e um santo do Velho Testamento. Então, está a ver que nós somos numa situação diferente do que as outras igrejas, mas seguimos a Bíblia. Então, outra vez, estamos a olhar para o Espírito Santo como aquela coisa que vai ganhar a vitória para nós. Vamos estudar isso. Ele faz 3 coisas, estão ligadas com fé, esperança e amor. Mas vamos estudar isso a próxima vez, depois da Conferência Fiel. E queria terminar só com esta última palavra. É por causa do Espírito Santo que quando Satanás está a tentar nos derrotar, mesmo como ele tentava fazer com Jesus Cristo na cruz, só descobrindo 3 dias depois que ele já perdeu todo o seu poder sobre nós. Matou Jesus Cristo e por meio disso Jesus pagou a multa que estava nos enviar para o inferno. Perdeu seu controle sobre qualquer um que é cristão. Igualmente, quando Satanás está a organizar, guerrear contra nós, para nos vencer, para nos destruir, por meio do Espírito Santo, vamos ser mais que vencedores. Porque em vez de dividir-nos do amor de Deus e o amor de Jesus Cristo, que é o propósito dele, no fim de tudo, só vai descobrir que Deus está nos amar ainda mais. Porque Ele está a dizer, lá vem alguém que também pensa que Jesus é precioso, mesmo como eu. E quem ama Jesus vai ser amado por Deus. Jesus disse isso em João 14, versículo 21. Quem me ama vai ser amado por Deus. Então, todo o plano de Satanás vai ser virado pernas para o ar. Em vez de dividir-nos do amor de Deus, vai criar ainda mais amor na parte de Deus para conosco. Vamos orar. Então, nosso Deus, damos graças que o Senhor está nos dando a vitória por meio de fé, por meio de esperança, por meio de amor. Que o Senhor realmente possa cumprir isso em nossas vidas ainda, se nós não temos este destino de ser a última geração dos cristãos aqui na terra quando Cristo voltar. Mas, se esta é a distinção que o Senhor reservou por cada um de nós,
ajude-nos a abraçar aquela grande oportunidade de ser entre esta multidão das pessoas que vão ter a oportunidade de sofrer por Jesus Cristo e mostrar não só o Senhor, mas todo o mundo quão precioso é Jesus Cristo. Rogo que o Senhor ajude-nos a abraçar este destino se é nosso destino. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Dr. Charles, pela palavra. Estamos a chegar no fim do nosso culto. Mas antes, quero saber quem nos visita pela primeira vez. Já pode vir aqui à frente, dizer o nome. Antônio, sou da comunidade de Marere. Então, hoje viemos aqui visitar. Essa visita que nos levou para aqui é que nós estávamos com um irmão chamado Mário. Para ele estar lá, temos uma conversa com um irmão aí que era missionário, Frango. Então, ele disse, eu enviarei um para vos capacitar de estar a vos ensinar. Então, ele e ausentou, está, acho que fora do país, este Mário. Então, como não tinha, ele disse, se vós não tinha, pode ir lá no Charles, ir aprender mais ou ir cultuar lá. Então, hoje decidimos vir neste lugar. É a nossa presença neste lugar, nossa visita que nos levou lá para aqui. E temos também outros irmãos que estão lá, que não estão conosco, só viemos duas pessoas, eu com o irmão ali, que eu estou com ele. Obrigado. Bom, seja bem-vindo. Aqui é a nossa casa aqui. Pode ter mais. Amém. Obrigado. Pai do Senhor, amados, segundo o irmão Elídio, ele disse simplesmente que ele disse eu mesmo que estou a passar nisso, que nós já estávamos com o nosso irmão Mário, mas primeiro quero me apresentar. Sou Ivanildo Jacinto Manuel. Sim, Ivanildo Jacinto Manuel. Portanto, ele estava a nos ensinar a palavra de Deus. Por missão de trabalho, ele ausentou de nós. Então, por este meio, nós não queremos que possamos ser parados com a palavra de Deus. Nós prosseguimos mais de querer saber e aprender da palavra de Deus, apesar que nós não somos justos e também não somos perfeitos da palavra de Deus. Então, nós seguimos para que possamos vir desta denominação, aprender a palavra de Deus com os irmãos desse lugar. E também nós temos nossos irmãos lá, e eles também não puderam vir cá, porque primeiro nós viemos nos apresentar e sermos conhecidos para que da próxima vez que nós possamos vir e que possa a gente reconhecer, e dos nossos irmãos também, para também que os nossos irmãos eles também possam se sentir felizes. Basicamente, tudo. Seja bem-vindo. Outra mensagem, a liderança quer falar conosco no fim do culto. Acho que toda a gente, hein? Não sei. Okay.
Sim, é o fim do nosso culto, mas antes vamos cantar o nosso hino 147, Binário Verde. Depois... 147. Chegados para os crentes, Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, de nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, dos motins de qualquer lado. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, de nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, para o seu presente gozo, seu serviço glorioso. Deus nos guarde seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, de nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. É o fim do nosso culto. Vamos